Beleza, galera do nono ano, espero que estejam todos bem. Eu vou falar hoje um pouquinho para vocês de um resumão do capítulo 3, que fala sobre a questão dos movimentos sociais, e do capítulo 4, todos os dois referentes à apostila número 1. O capítulo 4, que fala daquela primeira parte que nós conversamos na semana passada, sobre a questão da Primeira Guerra Mundial. Bom, em relação aos movimentos sociais, eu vou dar destaque, por exemplo, aquilo que a gente já comentou também, da questão do cangaço e dos movimentos messiânicos. O primeiro movimento messiânico que eu vou apontar é o movimento de Canudos, tá? Tanto o movimento de Canudos, quanto o movimento que aconteceu na Bahia, quanto o movimento de Contestado, que aconteceu na divisa do Paraná e Santa Catarina, tá? Assim também como o próprio cangaço, que foi um fenômeno do Nordeste, esses movimentos sociais são considerados movimentos sociais rurais, e esses movimentos sociais eles têm como uma ideia lutar, no caso, contra a desigualdade social. Por qual motivo? Essas pessoas são pessoas muito pobres e elas vivem marginalizadas, elas são consideradas marginais socialmente dizendo, né, e não vão ter um amparo do governo. Temos que lembrar que nessa época era muito comum a utilização principalmente do chamado coronelismo, que mandava e bancava basicamente todas as regiões. O destaque do movimento messiânico, né, como o próprio nome diz, eles vão ver no seu líder um Messias. O que é o Messias? O cara que vai salvar eles daquela condição social ou daquela condição que eles estão naquele momento, que nesse caso não atribui a religiosidade e a questão social. Então, o governo está totalmente abandonando eles. Então, eles viviam num governo imperial onde o Estado estava junto com o processo do chamado da chamada religiosidade, e agora com a questão da república baseada nos preceitos iluministas, no Brasil vai haver uma separação. Essa separação que vai existir, galera, é uma separação de Estado e Igreja. A gente chama de Estado laico, né? Que é o Estado que não tem, no caso, um aparato, ou seja, não tem uma obrigatoriedade de estar Estado e religião junto, beleza? Bom, então destaque para a questão do cangaço, que foi um movimento que teve 4 incursões militares governamentais para conseguir acabar com o cangaço. E depois nós temos a questão do Contestado, que é uma galera que foi construir uma ferrovia, né, que ligaria os dois estados, Santa Catarina e Paraná, e acaba vivendo às margens dessa ferrovia. E nas margens dessa ferrovia existiam várias plantações de erva mate, que é uma erva que é muito consumida, né, com um chá no sul do país, o que acaba desagradando esses grandes proprietários, esses coronéis dessas regiões. E o movimento do cangaço, né, que é o mais famoso do Lampião, onde tinha o Virgulino, né, e Maria Bonita, que os dois tocavam o terror no Nordeste, fazendo assaltos, né, etc e tal. Não devemos esquecer também que essa questão do movimento do cangaço, existiam muitos coronéis também que faziam associações com esses cangaceiros para que não houvesse na sua região nenhum tipo de afronto, nenhum tipo de assalto, nenhum tipo de sequestro ou coisa que o valha dessas pessoas. Então, resumidamente falando, é isso que se trata dos movimentos que a gente chama de movimentos sociais rurais. Em contrapartida, a gente tem os movimentos sociais urbanos, tá? Eu vou dar destaque à questão da revolta da vacina, porque a revolta da vacina que aconteceu no Rio de Janeiro, ela queria promover um processo de modernização. Que modernização é essa, galera? É um rompimento da questão do processo imperial, tá? E agora o surgimento do movimento republicano. Então, a cidade do Rio de Janeiro precisava se desvencilhar. Processos de modernização é isso, é você abandonar o antigo e você querer o novo. Aquilo que eu falo sempre, falei com vocês e comento em sala de aula. Tipo, você tem um iPhone 3, mas o iPhone que tem hoje é o 11. Então, qual que você vai preferir? O iPhone 3 ou o 11? Se você é uma pessoa mais moderna, você vai preferir o iPhone 11. Então, para você ter o iPhone 11, você tem que se desvencilhar, largar, abandonar esse iPhone 3 que você tem, aí para você ficar mais moderno. O Rio de Janeiro é a mesma coisa, ele queria abandonar essas ideias imperiais, então ele precisava fazer várias reformas, como também reformas da própria estrutura da cidade, tá? E um dos processos que passava sobre isso é a destruição dos cortiços, que eram localidades onde as pessoas moravam e viviam, principalmente no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, eles queriam avenidas mais largas, né? Eles vão se basear muito na questão da modernização no chamado Belle Époque francesa, porque eles tinham avenidas muito largas, praças, né, muito bem organizadas em relação a flores, árvores e por aí vai. Construir também, por exemplo, localidades que as pessoas pudessem circular com mais tranquilidade, né? De preferência, né? Coisas grandiosas, para mostrar que a República estava a todo vapor no Brasil. Mas
antes disso tinha que fazer também um processo, né, de vacinação. Como as pessoas não tinham informações, 70%, aproximadamente 70% da população brasileira não sabia nem ler nem escrever, né, segundo os dados dessa época, o que aconteceu? Que a gente vai falar do final do século XIX, começo do século XX. Então, muitas pessoas não sabiam o que era vacinação, não sabiam para que a vacina servia. Então, muitos boatos, né, que a gente chama hoje de fake news, começaram a acontecer nessa época. Tipo, falavam que as mulheres para se vacinar tinham que tirar toda a roupa para se vacinar. Então, aí assim a pessoa vinha, aplicava a vacina e isso começou a complicar, principalmente numa sociedade muito machista que se era e se vivia no início do século XX no Rio de Janeiro. Então, as pessoas começaram a se recusar a serem vacinadas, tá? Contra a rubéola, contra a varíola, então causa um furor, né? Ou seja, causa uma questão de uma confusão muito grande nessas localidades, tá? Então, a revolta da vacina, depois o governo dá a volta por cima, consegue mostrar, no caso para as pessoas, qual a importância da vacinação, né? Com o senhor Oswaldo Cruz e acaba conseguindo vacinar a galera, mas que fica para essa questão dessa revolta popular urbana. A ideia de que eles não estavam ali querendo ser tratados como pessoas que são marginalizadas socialmente, né? Mas eles acabam sendo tratados como tais. E o movimento tenentista, que tem uma ideia nacionalista muito grande, tá? O movimento tenentista, eles querem a questão do voto secreto, não querem voto aberto para evitar a questão de corrupção. Eles tentam, no caso, tirar do foco aquela questão da substituição na política do café com leite, 4 anos em São Paulo, 4 anos em Minas Gerais. Eles querem mostrar que outras partes do país também são muito importantes, principalmente na questão da agricultura, e podem levar também um sucesso muito grande, uma contribuição para a política nacional. Além disso, né, eles querem o quê? Uma independência do poder judiciário e também um Estado mais forte. Que Estado é esse, né? Um Estado nacional mais forte, né? Já que eles são nacionalistas. Então, era essa a ideia desse movimento tenentista, tá? Para mim, o mais famoso, no caso, é o movimento 18 do Forte, né? Que eles vão se revoltar contra a questão dos maus tratos que eles estavam sofrendo também e contra a questão da falta de visibilidade, principalmente na participação política, beleza? Então, esses são resumindo o capítulo que fala sobre os movimentos sociais. E a gente vai para o capítulo 4 falar sobre a questão da Primeira Guerra Mundial, que vai ser impulsionado principalmente pela questão do crescimento industrial europeu, o surgimento de 2 novos países a partir de meados do século XIX, que é a Alemanha e a Itália, que crescem vertiginosamente em relação à produção industrial. Só que, para crescer na produção industrial, você precisa de uma coisa muito importante, chamada matéria-prima, e outra muito importante, mercado consumidor, que é isso que esses caras vão correr atrás naquele momento. Além disso, galera, você tem também uma questão da partilha da África e da Ásia, tá? Para mercado consumidor e mercado fornecedor de matéria-prima. Eles saem do foco da questão da Europa e vão para outras localidades. Na Conferência de Berlim, eles fazem isso muito bem, só que esses 2 países novos, que são a Alemanha e a Itália, saem totalmente prejudicados. Então já liga um sinal de alerta, tanto na Itália quanto na Alemanha, de que Inglaterra e França pensam que mandam em toda a Europa, inclusive pensam que mandam em toda essa questão da partilha. Tanto é que esses 2 países são os países que mais, a Inglaterra e França, que mais vão ter terras na África e também na Ásia. Bom, além disso, quando tudo se esquematiza, o que vai acontecer? A formação das chamadas alianças, né? Nós temos a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, e de outro lado nós temos a Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Império Russo, até 1917, quando vai haver a substituição, que eles saem para fazer a chamada Revolução Russa, né, que posteriormente em 1921 vai culminar na questão da criação da União Soviética e entra os Estados Unidos da América apoiando Inglaterra e França. Bom, além disso, é bom dar enfoque também à questão das alianças que estavam sendo formadas, chamado pan-eslavismo. Pan-eslavismo, por exemplo, e pan-germanismo significa o quê? Significa a junção dessas pessoas que falavam essa mesma língua. Uma língua eslava, por exemplo, por isso do pan-eslavismo, principalmente encabeçados pela Rússia, e do pan-germanismo, principalmente encabeçado por quem? Pela Alemanha, que eles queriam unir as pessoas que tinham o mesmo dialeto, o mesmo idioma, que seriam, no caso, as línguas germânicas ou as línguas eslavas, tá? Por isso também essa rivalidade entre esses 2 pans, por assim dizer.
E o que acontece para ocasionar a Primeira Guerra? Todos esses processos, na minha opinião, principalmente a questão da divisão da África e da Ásia, mas o que vai acabar por ocasionar a guerra, tá, que a gente chama de estopim da guerra, é a morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Ele era, no caso, o futuro herdeiro do Império Austro-Húngaro. Ele acaba sendo assassinado por um jovem sérvio na Bósnia, porque ele havia ido na Bósnia para negociar matéria-prima e mercado consumidor para o Império Austro-Húngaro, que é um país que vai defender a questão do pan-germanismo. Ou seja, ele vai ter o apoio, o Império Austro-Húngaro, da Alemanha e da Itália. Por outro lado, quando ele é assassinado por esse jovem sérvio, ele pertence a um grupo eslavo, ou seja, que é apoiado pela Rússia. E a Rússia faz parte também da questão do chamada Tríplice Entente, onde você tem a Inglaterra, a França e a Rússia. Logo, na cabeça da Alemanha, quem havia mandado eliminar o imperador austro-húngaro eram os russos, os ingleses e os franceses. Daí a declaração da Alemanha, tá? A guerra para esses países da Tríplice Entente, tá? E aí vai se dar a guerra propriamente dita, que a gente fala das chamadas guerras de fase. A primeira guerra, a guerra de movimentação, para você marcar a sua territorialidade, para você conseguir, no caso, se sobressair, se posicionar melhor. A segunda fase, a guerra de trincheiras, onde as trincheiras muitas vezes chegavam a ficar a 50 metros de distância de uma das outras inimigas, e as pessoas trocando tiro o tempo todo ali. E por fim, a questão da operação das ofensivas, ou então da fase final mesmo, que é o pega para capar, onde o pau quebrou de quina e onde você vê a derrota da Alemanha, da Itália e do Império Austro-Húngaro e a vitória da Itália, a vitória da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos. Só lembrando que a Rússia sai em 1917, para ser mais específico, em abril de 1917, para fazer a sua Revolução Russa, e aquilo que iria culminar em 1921, na Revolução Socialista, que transforma um país em um país comunista, que vai puxar todo esse bloco posteriormente, que vai acabar tendo uma série de outros fatores que nós vamos conhecer mais à frente, principalmente no fim da Segunda Guerra Mundial. Beleza, galera? Deixe disponível também a questão do meu e-mail para que vocês possam entrar em contato comigo. É muito bom lembrar também que, juntamente com esse vídeo de revisão, está indo uma lista com algumas atividades para serem realizadas de revisão do capítulo 3 e do capítulo 4, tá? A primeira parte do capítulo 4 da Primeira Guerra Mundial, tá? Porque a gente vai terminar na semana que vem a segunda parte, para que vocês possam realizar essas atividades. Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail que vai estar juntamente nesse post com vocês, beleza? Valeu, galera, abraço, bons estudos!